Adão falhou, o pecado entrou no mundo. Deus deu uma missão a Noé. O Noé também falhou. Ele bebeu, em meio a essa bebida, ele acaba amaldiçoando um dos seus filhos, o seu neto, Canaã, e daí nasceu as nações de pecado. E Deus, mais uma vez, deixa de ter o seu povo. Então agora Deus começa uma estratégia diferente. Ao invés de ele querer que toda a raça humana, ele chama Abraão. Abraão, você vai sair do meio da sua parentela, você vai se separar da sua casa, da sua família, dos seus pais, você vai deixar sua cidade, sua pátria, seus amigos, seus parentes. E aí você vai para a terra que eu vou te dar, terra que mana leite e mel. Então você veio o chamado, ao mesmo tempo o Abraão, que no momento se chamava Abrão, teria que obedecer pela fé, pois ele não sabia que terra era essa, onde que ficava. E ele começava a ouvir Deus ali. Você já pensou, você está numa situação que você... Porque o pai dele era idólatra. Então você pensa bem, você está num ambiente de idolatria, adora uma imagem aqui, um Deus aqui, outro Deus ali. De repente você ouve alguém falar no seu coração, na sua mente, ó, eu sou Deus. Você vai sair daí, vai deixar tudo, você vai para a terra que eu vou te dar. E ele toma essa postura, que é chamado pela fé. Certo, queridos? Deus promete que ele seria bênção para toda a terra, ele seria bênção para todas as famílias. Ele responde, saiu imediatamente. Você vai ver nessa jornada aí, em um dado momento, ele tomando uma postura errada, porque ele sai, chega no Egito, e ali ele mente. Que a sua esposa era a sua irmã com medo de ser assassinada. Então, eu orei ao Espírito Santo de Deus com tantas coisas lindas, maravilhosas, quantas mensagens a gente poderia trazer aqui. E aqui o Espírito Santo de Deus colocou para eu falar com você nessa manhã, é sobre os crentes nos lugares errados, os cristãos nos lugares errados. Porque Deus chama ele obedece. Deus, ele faz rica promessa a todos através ali dele. Deus promete a ele, eu vou fazer de você uma grande nação, acerca dos pobres eu vou te abençoar, acerca dos desconhecidos é eu que vou te fazer conhecido, certo, queridos? Para as pessoas desprezadas, ele promete, não, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoar. Mas, do versículo 9 a 20, você vai ver que ele teve uma experiência de estar no lugar errado. Fala que seguiu Abraão, indo para o Nequeb, havia fome naquela terra, versículo 10. Então desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então é quando ele se aproxima do Egito, Sarai, sua mulher, era linda, ele ficou com medo dos egípcios matarem ele, para ficarem com ela, ele manda ela mentir, você vai dizer que você é minha irmã. Ele faz essa mentira, o faraó toma ela como esposa, vê uma praga de enfermidade na casa do faraó, é aí que faraó descobre que a Sara era casada e devolve ela e manda o Abraão embora. Então sai daqui, vai embora. Então, irmãos, a gente vê aí que Abraão agora, ele era um crente. Ele agora era um homem que estava agindo pela fé.
porém, ele estava no lugar errado. Então a gente vê que ele desceu ao Egito e o resultado não foi uma bênção ele ter descido para o Egito. Não foi. Não era ali que Deus queria ele. A gente vê na Bíblia, por exemplo, o exemplo de Ló. Ele foi morar em Sodoma. Também não era ali o lugar dele. Lá em Gênesis 13, você vai ver o que aconteceu. Você conhece a história do Elias, lá em 1 Reis 19:4. Ele tinha que estar num lugar chamado Carmelo. Ao invés de estar no Carmelo, ele deitou debaixo de uma árvore. Ele estava deitado debaixo de uma árvore. Não era ali o lugar dele. A gente vê, por exemplo, o Jonas, ele estava no vento do peixe. Lá em Jonas 2, Deus queria que ele estivesse em Nínive. Ele não foi, você conhece a história, desobedeceu, foi para o navio, acabou parando o vento do peixe, por causa da desobediência. Não era ali o lugar dele. O profeta, enganado, pisou num caminho errado e morreu. Lá em 1 Reis 3, 19 24, era um profeta, ele foi pregar, ele terminou, trazer a palavra, e Deus falou com ele, eu quero que você vá por aqui. Deus mostrou a ele, ó, você vai por tal caminho. O profeta foi para outro caminho e se deu mal, certo, queridos? E acabou morrendo, porque foi pelo caminho que não era o caminho para ele ir. O Davi também você conhece, lá em 2 Samuel 11, 12, estava tendo uma guerra, ele tinha que estar na guerra. Ao invés de estar na guerra, ele estava lá no alpendre dele, na sacada, viu a vizinha tomando banho, pronto. Ficou doido pela vizinha, mandou trazer a vizinha e deu no que deu. Você conhece a história. Ele, a Batseba. E também o Pedro, lá em Lucas 22, 55, Jesus tinha sido preso, ao invés de Pedro estar concentrado, vigiando, ele foi lá para uma fogueira, foi lá ficar na fogueira, estava lá se acantando junto aos ímpios, ao invés de estar vigilante, acabou negando a Jesus. Então, o que nós aprendemos aqui? Crentes dos lugares errados. Então, vou terminar já essa live, essa oração, perguntando a você, você está no lugar certo? Você está aonde Deus realmente quer você? O Abraão, ele obedeceu a Deus. Ele é o nosso pai na fé. Mas ele teve uma postura errada e que trouxe consequências. Quando nós nos posicionamos errado, um dia vem a consequência. Você está no lugar certo? Você está fazendo aquilo que Deus disse para você fazer? Você está na orientação certa do Senhor? Vamos orar. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, que essa palavra desse capítulo tão lindo acerca da fé do Abraão, que podemos aprender, ele obedeceu pela fé. O Senhor fez promessas de abençoá-lo, de amaldiçoar aquele que o amaldiçoar, guardar, livrar, dar prosperidade. Mas mesmo ele sendo teu servo, ele teve aquela experiência de, num dado momento, estar num lugar aonde não era para ele estar. E veio consequências para ele e para a nação de Israel. Senhor, o Senhor conhece esse homem, esta mulher, este jovem, essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora ao vivo e a pessoa que vai ouvir depois. O Senhor conhece cada um. Será que essa pessoa está no lugar certo? Será que ela está na família certa? Será que ela está namorando a pessoa certa? Será que ela está noiva com a pessoa certa? Essa postura de pai, de mãe, de filho que este tem tomado está certo? A postura no trabalho, a postura em relação aos amigos,
a postura em relação a lugares que ela vai, que ela frequenta, que ela participa, até mesmo em relação à igreja. Será que ela está na igreja certa? Será que ela está na posição certa? Senhor, essa pessoa que tem que tomar decisão, essa pessoa que um dia o Senhor chamou ela para sair para fora, teve que deixar talvez pessoas até que ela ama para poder te servir, te adorar. Esta foi a proposta do Senhor para Abraão. Ele sairia até mesmo no meio da sua parentela, mas em contrapartida o Senhor iria honrá-lo, iria abençoá-lo, iria prosperá-lo. De acordo com a tua palavra, o Senhor tem promessa para abençoar esse homem, o Senhor tem promessa para abençoar esta mulher, este jovem, esta casa, esta família. Tem promessa do Senhor. Então nós oramos em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha dirigir essa pessoa. A tua palavra diz, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, com meus olhos vou te guiar. Que essa promessa se cumpra na vida desde que tenha ouvido essa palavra. Os livre do mal, não os deixe cair em tentação, papai querido. Assim eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar a água. Então guarde bem essa palavra. Crentes em lugares errados. Que Deus abençoe você, que você possa estar no lugar certo e na hora certa, para a glória do nome do Senhor. Que o Espírito Santo te guie você e que você permita que o Espírito Santo de Deus te guie. No mais, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração e viva Cristo! Aleluia!